Olá, para você que está assistindo esse vídeo, eu vou ensinar como montar um indicador de OEE, que é uma medida de eficácia geral de equipamentos. Muito útil aí se você faz o monitoramento do desempenho de um parque fabril, né, de algumas máquinas. Eu vou mostrar como você pode montar um formulário para ficar disponível para as pessoas que estão lá na produção, lançarem a produção hora a hora, o número de peças previstas para produzir, a quantidade produzida, os tempos de parada e a quantidade de produtos defeituosos. Como isso vai se transformar numa planilha do Google e também alguns cálculos que serão feitos automaticamente toda vez que algum dado seja enviado por intermédio desse formulário. Além disso, é claro, tudo isso vai atualizar esse nosso dashboard. Vai ficar muito fácil, muito simples, qualquer pessoa a partir de um celular vai poder abastecer as informações, vai ficar armazenado nessa planilha e isso atualizará o indicador. Então fique ligado agora nas próximas etapas que nós vamos aprender o passo a passo de como montar esse processo como um todo. Muito bem, a nossa primeira etapa será elaborar um formulário, ok? Então você precisa, é claro, ter uma conta do Google para que isso possa ser usado, porque o Google Data Studio utiliza-se de uma conta do Google e nós vamos montar um formuláriozinho. Para você que não sabe como montar formulário, basta clicar aqui numa nova guia, né, e procurar formulários Google. E aí você vai lá no formulários Google e nesse aqui item que é o pessoal, né, e aí pode criar o seu formulário, né, basta dar um novo aqui em branco. Aqui nós vamos colocar acompanhamento OE. É claro, você pode pôr uma descrição. Insira aqui os dados do OE. Vamos colocar aqui fábrica 1. E aí nós podemos começar com as nossas questões. Vejam aqui que eu fiz uma lista de questões. Ó. Primeiro, qual a máquina? E aí você pode deixar assim para selecionar, que eu até considero mais fácil do que as caixas suspensas. Você pode pôr uma lista de máquinas, então aqui eu posso dizer máquina. E aí colocamos aqui prensa, mais uma máquina aqui, injetora, outra máquina aqui, CNC. Muito bem, só alguns exemplos. Vamos adicionar mais uma questão. Uma coisa muito importante, deixar aqui como questão obrigatória, todas elas. A pessoa tem que responder todo o formulário, para que não falte nenhum dado aí no seu formulário. Como eu já tinha clicado em inserir questão nova, vamos para a questão número 2. Vamos criar aqui os horários de produção. Aí você pode criar conforme for aí na sua empresa. Eu vou deixar aqui como múltipla escolha também, para que a pessoa possa escolher o horário. Por exemplo, das 8 da manhã às 9 da manhã. Uma nova opção, das 9 da manhã às 10 da manhã. Das 10 da manhã às 11. E assim por diante. Você pode criar os horários que acontecem aí na produção na sua empresa. Vamos adicionar uma nova questão, produção prevista. E aí aqui nós vamos colocar como uma resposta curta. Vamos deixar aqui produção prevista em unidades, para a pessoa saber quantas unidades ela deve lançar. Nova questão, quantidade produzida real em unidades. Novamente uma resposta curta. Mais uma questão, tempo de máquina parada. Vamos anotar aqui em minutos, para que a pessoa saiba que tem que deixar o dado em minutos. Mais uma questão, quantidade de peças defeituosas. Vamos também anotar aqui, unidades. Muito bem, tendo essas informações, nós já conseguimos gerar os nossos gráficos de acompanhamento do OEE. Não pode esquecer de colocar todas as questões como obrigatórias. Eu tinha passado sem fazer isso, então basta clicar aqui na questão e deixar como obrigatória. Porque aí a pessoa sempre terá que selecionar pelo menos uma resposta para que ela seja enviada. Tendo finalizado o formulário, nós já podemos dar um visualizar. E é claro, se nós enviarmos uma resposta aqui, já começa a agregar no nosso sisteminha. Vou colocar aqui a prensa, que produziu das 8 às 9, produção prevista 100. Vou clicar aqui e colocar produção real 80. Tempo de máquina parada 5 minutos. E quantidade de peças defeituosas
vou colocar 10, ok? E vou dar um submeter. Vejam que, feito isso, o meu formulário aqui já diz que tem uma resposta, olha só. Vamos fazer mais algumas aqui para nós termos alguns dados para que possam ser acompanhados. Outra resposta, eu vou colocar a injetora, das 8 às 9, unidades previstas 200, produzido real 150, tempo de máquina parada em minutos 15 e quantidade de peças defeituosas 10 unidades. Submeter. Vou fazer mais uma só. Vou colocar a CNC das 8 às 9, produção prevista em unidades 50, produzido real 40, tempo de máquina parado vou colocar 1 minuto e peças defeituosas vou colocar 5 e submeter. Pronto, temos aí já 3 dados na nossa planilha, né? No nosso formulário do Google, e agora nós vamos para a segunda etapa. Criamos o formulário, colocamos algumas respostas e vamos agora criar uma planilha aqui no Create Spreadsheet. Você pode dar um nome para ela, eu vou colocar aqui OEE Fábrica 1 acompanhamento e vou dar um Create. Pronto, agora nós já temos a nossa planilha com os dados que serão necessários para o cálculo do OEE. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incluir algumas colunas para que nós possamos fazer os cálculos e depois, é claro, gerar o nosso dashboard. OEE, eu gosto de separar em três itens que serão multiplicados. Eu vou colocar aqui tempo, nessa outra coluna produção e nessa outra coluna aqui qualidade, ok? O OEE, ele leva em conta esses 3 aspectos, a gente até pode pesquisar aqui na internet se você quiser, né? OEE, como calcular. Nós temos um tempo programado para produzir, um tempo produzido, que aí nós tivemos algumas perdas aqui por quebra de máquina, ociosidade, setup, etc. E aí nós temos então uma produção teórica. Dessa teórica para a real, nós temos também novamente novas perdas, né? Pequenas paradas, velocidade reduzida, etc. Dessa produção real, algumas peças são boas, outras ruins, então sobram somente as peças boas. A eficácia geral do equipamento está aqui, né? Enquanto as peças boas nós produzimos de tudo aquilo que tinha capacidade para o equipamento produzir. Por isso que eu separo nesses itens aí, eu chamo de tempo, chamo de produção e chamo de qualidade, porque nós vamos multiplicar os 3 fatores, ok? Então vamos aqui para a nossa planilha. A primeira questão é o tempo. Como eu fiz ali de hora em hora, significa que todo período tem 1 hora inteira para produzir. Então esse primeiro item, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual 60, que é o tempo previsto, não é isso? Menos tempo de máquina parada, dividido pelo próprio 60, porque nós temos em percentual quanto tempo a máquina ficou trabalhando. Então, dos 60 minutos que ela poderia trabalhar, ela trabalhou 91%. Vamos aqui para o item produção. Nesse aqui da produção, nós vamos fazer uma regra de 3. Nós vamos fazer assim. Nós temos aqui o tempo de máquina parado, né, e em relação aí o quanto que poderia operar. Então nós vamos fazer o seguinte, igual 60 menos o tempo de máquina parada, porque aí é um tempo que a máquina ficou indisponível, né, então isso aqui é o quanto tempo teria para operar, né. Isso daqui multiplicado por 100 unidades, que é o que poderia ser produzido, né, e dividido pelos 60 minutos, que é a capacidade que nós tínhamos, né, o total de tempo disponível que nós tínhamos. Então, poderíamos ter produzido 91,6667. O cálculo não terminou, eu só quis mostrar que, tirando 5 minutos de máquina parada, não chegaria no 100, chegaria em 91. Isso aqui é o máximo que nós temos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir aquilo que nós tínhamos, que é 80, dividido por essa continha aí, porque aí nós teremos a eficiência. Então, você não poderia produzir mais 100, você poderia produzir só 91. Então, nós vamos calcular em cima da capacidade que nós tínhamos. Quer dizer que nós tivemos aí 87% de eficiência. E por último, aqui a qualidade. Das 80 peças, nós temos 10 peças defeituosas. Então, nós vamos fazer assim, igual a 80 produzido, menos as peças defeituosas, dividido
pelo 80 que foi produzido. E aí nós temos também em percentual quanto isso resulta. Ok? Tendo feito isso, agora nós podemos calcular o OEE, que é o quê? É a multiplicação desses três fatores. Esse que multiplica esse fator aqui e que multiplica esse outro fator aqui. Então, a eficiência geral do equipamento está em 70%. Ok? E veja como o cálculo fecha perfeitamente. Porque nós tínhamos uma produção total capaz de ser feita de 100 unidades. Nós produzimos 80, porém 10 eram defeituosas, então sobraram 70 peças boas apenas, que é uma eficiência de 70%. Significa que o nosso cálculo do OEE está correto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos replicar esse cálculo para todas as linhas. Mas não é só isso, nós queremos que quando alguém lançar um dado aqui no nosso questionário, esse cálculo já seja feito automaticamente. Perfeito? Então, para fazer isso é que agora eu vou ensinar uma pequena técnica aqui usando uma função chamada array. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever aqui na frente dessa fórmula, array fórmula, abrir parênteses, escrever if, e agora você pode pegar a célula que está sendo usada aqui para o cálculo. Vou colocar o F2, então if F2 até F, isso significa que ele vai comparar o F2 do F2 até a última linha da coluna F. Se F2 até F for igual a aspas, aspas, ou seja, vazio, vírgula, eu quero que ele deixe com aspas, aspas, que é o vazio mesmo. Caso contrário, que agora é essa outra vírgula que eu dei, eu quero que ele faça essa continha aí, 60 menos F2 sobre 60. Só que eu vou colocar isso aqui entre parênteses para não dar nenhum tipo de bug aqui na planilha. Ok? Vamos contar os parênteses. Esse aqui abriu e fechou. Temos mais um aberto ali e mais um do array. Acho que eu coloquei um a mais. Vamos dar um Enter. Muito bem. O que ele fez? Ele acabou calculando para todo mundo igual. Por quê? Porque aqui também eu preciso mudar agora F2, 2 pontos, até F. Porque aí ele usa o da linha. Olha só aqui. Então, quando você usa essa funçãozinha array, você não pode esquecer de sempre colocar todas as células da célula que você está até a célula final. Ok? O F que representa a coluna inteira. Vamos fazer a mesma coisa para essa outra aqui. Ó. Na frente da fórmula, vamos colocar array fórmula, abre parênteses, if, e aí vamos colocar, aqui ele está usando a célula E, por exemplo, então vamos colocar E2, 2 pontos E, igual, aspas, aspas, que é igual a 0, né? Vamos colocar aqui uma vírgula, aspas, aspas. Então, se do E2 até o E for nada, for 0, vamos deixar em branco. Caso contrário, é para fazer essa continha que eu vou colocar entre parênteses aqui também. Então, temos aqui esse parênteses abriu e fechou, esse outro parênteses abriu e fechou, esse outro abriu e fechou. Precisamos colocar mais um aqui e mais outro. Só que aqui não podemos esquecer de colocar aquilo que eu falei antes. E2 até E. E agora vamos colocar F2 até F. E D2, 2 pontos, até D. Com isso, ele vai fazer o cálculo da maneira correta. Aí basta dar um Enter. Opa, apareceu um errinho aqui, já detectei. Eu escrevi array fórmula, array fórmula. Um errinho de digitação. E agora sim podemos dar um Enter. Então veja que aqui ele já calculou. Vamos fazer aqui para o último, que é o da qualidade, usando o mesmo sistema. Array fórmula, abre parênteses, if, abre parênteses. Vamos usar aqui o G2 só para mudar. G2, 2 pontos, G, igual a aspas, aspas, vírgula, aspas, aspas. Caso contrário, é para fazer aquela conta ali. Então, olha só, se de G2 até G não tiver nada, é para deixar em branco. Caso contrário, fazer esse cálculo aqui. Vamos fechar aqui e fechar aqui novamente. Aqui o que nós não podemos esquecer, se você der um Enter, lembre que vai dar aquele cálculo, né, todo igual até lá embaixo. O que não pode esquecer de fazer é 2 pontos aqui na frente do E2
e colocar um E. Pode ser maiúsculo e minúsculo. E no G2 vamos colocar G. E aqui no E2 de novo, 2 pontos E. E dá um Enter. Então veja, quando eu faço isso, agora já o cálculo fica correto aqui, daqui para baixo. Para a coluna do AE, o cálculo é a mesma coisa, nós vamos usar o Array Formula, abre parênteses, if, abre parênteses de novo. Agora podemos pegar aqui uma das outras células lá que são preenchidas, vamos colocar o G2, 2 pontos G, caso isso aqui seja igual a aspas, aspas, vírgula, aspas, aspas. Caso contrário, faça essa conta aqui que nós estamos vendo. Vou clicar aqui no final, colocar um parênteses e mais um. Lembrando que aqui nós precisamos colocar J2, 2 pontos J, no I2, 2 pontos I, e no H2, 2 pontos H. E dá um Enter. Cleiton, agora você vai dizer, Cleiton, o cálculo não funcionou, deu tudo 0,7 igual. Não é que não funcionou, foi uma baita coincidência. Se você multiplicar esses 3 fatores aqui, deu 0,7, esses 3 aqui deu 0,7 também, e esses 3 aqui também acabaram dando 0,7, ok? Mas vamos lá para o nosso formulário e nós podemos mandar mais respostas. Lembre que agora, quando você mandar uma resposta, ele já vai fazer esse cálculo aqui do tempo, produção, qualidade, OAE, automaticamente. Ok? Então vamos aqui no nosso formulário de respostas. Vou dar aqui, submeter outra resposta. Vamos colocar aqui prensa das 9 às 10, produção prevista 200, quantidade produzida real 100, tempo de máquina parado 10 minutos, quantidade de peças defeituosas 20. Submeter. Vamos olhar lá na nossa planilha. Olha só, o dado apareceu aqui e o cálculo já está feito automaticamente. Toda a nossa planilha ela opera de forma automática agora depois que nós usamos esse Array Formula aqui para fazer os cálculos. Vamos aqui mandar mais uma respostinha, até para ver se vai dar um resultado diferente. Ó, esse aqui já deu 0,4. Né? Submeter outra resposta. Vamos colocar aqui injetora das 9 às 10, produção prevista 100, produção produzida real 75, máquina parada 3 minutos, quantidade de peças defeituosas 15. Submeter. E vamos mandar mais uma. Vamos colocar CNC das 9 às 10, produção prevista 150, real 85, tempo de máquina parada 25 minutos e quantidade de peças defeituosas 10. Submeter. Veja agora que nós já temos aqui a nossa planilha com um número bem maior de dados, né? Aquela produção das 8 às 9, das 9 às 10 e aí por diante. A partir disso agora, nós já temos uma planilha e nós podemos partir para a construção desse nosso indicador aqui no Google Data Studio. Ok? Então já passamos pela fase de criar o formulário, de automatizar a nossa planilha que recebe os dados desse formulário e agora nós vamos fazer o indicador para que ele também seja atualizado automaticamente. Como nós vamos fazer isso? Vamos procurar aqui Google Data Studio. Ele vai aparecer aqui, Google Data Studio. Eu clico sempre aqui, conheça o Data Studio. E aí você pode descer um pouquinho, acesse o Data Studio agora. Posso criar aqui um relatório em branco, então olha só, novo relatório. E aqui ele vai pedir uma fonte de dados. Eu vou dizer que é uma planilha do Google. OE fabrica um acompanhamento, que responde os formulários. Aqui deixa tudo como está e só um adicionar. Clique aqui em adicionar ao relatório. Ele já faz aqui uma sugestão de resumo. Eu até deixei esse resumo aqui, eu achei bem interessante ter um resumo aqui embaixo. Não exatamente com os dados que estão, mas olha só. Vamos aqui fazer o seguinte, ó. Temos a máquina, prensa, injetora e CNC. O que nós podemos colocar agora aqui nas métricas pode ser, ó, quantidade de peças defeituosas. Podemos colocar aqui o tempo de máquina parado, que aí você já tem 2 indicadores desses equipamentos. A quantidade de peças defeituosas. Vamos organizar aqui em unidades. E o tempo de máquina parada também. Então veja aí as 2 informações disponíveis para que você já possa fazer algum tipo de análise caso julgue adequado com esses dados. Ele fica no formato de tabela
não é o melhor dos dados, mas já é uma forma de você enxergar aí os tempos de parada, a quantidade de peças. E é claro, aqui já está correto, né? Está mandando somar, então eu deixei assim mesmo. Caso precisasse fazer alguma mudança, você poderia utilizar aqui outros dados, né? Vamos lá, vamos colocar aqui agora um elemento gráfico. Vamos colocar um gráfico de Gold. Vamos selecionar aqui. E aqui nós vamos, na nossa métrica, nós vamos colocar o nosso OEE. Ok? Temos aqui o OEE, ele está dizendo que está somando, eu não quero soma, eu quero a média. E já vou fazer mais uma mudança. Eu quero aqui no número colocar como porcentagem, né, para ficar aparecendo em percentual. Vejam que aqui está aparecendo um OE geral de todos os horários, todas as máquinas e por aí afora. O que nós vamos fazer aqui é separar, né, um desses nossos gráficos para cada um dos equipamentos. Vamos ver então como fazer isso. Antes disso, nós vamos mudar aqui o nosso estilo. Vamos colocar aqui que ele varia de 0 até 1, que é de 0 a 100% no caso. Começando aqui então de 0,85 até 1 fica no verde. De 0,50 até 0,85 fica no laranja. E de 0 até 50 fica no vermelho. Opa, 0,50 no caso. Fica no vermelho. Então olha só. Você cria, claro, essas faixas aí quando achar mais adequado, né? Então já temos aqui os dados e o monitoramento do OE geral. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que esse primeiro gráfico seja somente da prensa. Então vamos inserir um filtro aqui, ó, adicionar um filtro, criar um filtro. Vamos incluir aqui um campo máquina, selecionar uma condição, começa com, e vamos escrever aqui, de prensa, e dar um salvar. Olha só, agora nós temos aqui somente o da prensa. Pô, mas como é que eu vou saber que é o da prensa? Nós podemos fazer algumas coisas aqui também no nosso estilo. Eu posso tirar, por exemplo, essa palavra, a palavra OE dali, clicando aqui em Hide Label, então aqui no estilo, esconder, né, a legenda. E agora eu posso pôr uma caixinha de texto aqui, ó. Vou escrever prensa, dou uma diminuída na caixinha, e essa caixa eu coloco aqui dentro. Pronto, já temos aqui a nossa prensa. Agora, como esse gráfico já está configurado e fica mais fácil de trabalhar, né, em cima de uma configuração pronta, você pode clicar em cima, botão direito do mouse, copiar, botão direito do mouse de novo, colar, e mais uma vez, colar de novo. Então nós temos 3 gráficos, são 3 máquinas, vamos deixar 3 gráficos aqui, um para cada máquina. Então, o que vai mudar agora? Nós vamos mudar o filtro. Aqui está a prensa, nesse aqui nós vamos colocar injetor e nesse aqui a CNC. Muito bem, vamos deixar esse gráfico aqui como somente com injetor, então adicionar um filtro, criar um filtro. Eu vou deixar aqui no incluir, máquina, começa com INJ, de injetora, e salvar. Está aqui, temos o da prensa e o da injetora. Aqui é a mesma coisa, se você quiser agora já deixar identificado, vamos dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V. Podemos arrastar para cá esse texto e escrever aqui injetora. Pronto, já temos o gráfico da injetora. E nesse último aqui a mesma coisa, vamos mexer aqui na configuração. Aqui já tem um filtro, nós vamos limpar esse, adicionar um filtro, criar um filtro. Vamos colocar aqui máquina novamente. E por último aqui começa com e CNC, que é o nome da máquina, né? CNC. Salvar. Aí está com 60% a CNC, 55% a prensa e a injetora com 65%. Nós podemos colocar mais alguns indicadores aqui, por exemplo, um gráfico de barras, para ser aqui um complemento da informação. Por exemplo, para saber quanto que está de tempo de parada. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos deixar a máquina. Na métrica nós vamos colocar aqui quantidade de peças defeituosas. E vamos tirar o OE. E aqui eu já tenho a injetora, a CNC e a prensa, né, as quantidades de peças defeituosas de cada uma. Você pode vir aqui também e selecionar aqui no estilo esse item aqui, mostrar rótulos de dados. Aí aparecem os valores, né? E podemos inserir mais um aqui também,
Vamos colocar aqui esse gráfico de barras. Aqui, se nós temos as quantidades de peças defeituosas, aqui vamos colocar o tempo de máquina parado. No lugar do AE, tiro aqui, tempo de máquina parado, e aqui em cima, em vez dos horários de produção, nós vamos colocar a máquina também. Então aqui temos as máquinas, tempo de parada em minutos, quantidade de defeituosos. Podemos vir em estilo, clicar aqui em mostrar rótulos de dados para aparecerem os valores. E veja aqui que o nosso formulário agora complicou, né? O gráfico está saindo para lá da tela. Então nós podemos vir aqui em arquivo, configurações de relatórios, e vejam que aqui nós podemos fazer uma configuração agora desse relatório que nós temos em tela. E aí nós vamos clicar aqui em Layout, e nós podemos mexer aqui na largura e altura. Por exemplo, você pode colocar aqui tela cheia em paisagem, olha só. Ou escrever aqui a quantidade de pixels que você deseja. Então veja só, já temos aqui um indicador em uma tabela, os gráficos, o gráfico por equipamento. Aqui esquecemos de escrever o CNC, então vamos Ctrl C e Ctrl V. Colocar aqui um CNC. Então cada uma das máquinas aí. E agora, é claro, nós podemos inserir alguns filtros, né? Vamos colocar aqui uns controles para data, para você poder filtrar as datas. Vamos colocar 3 controles. Listas suspensas. Muito bem, 3 controles colocados. Nesses 3 aqui, nós vamos colocar o mesmo item. Nós vamos colocar o timestamp. Nesse aqui, nesse outro também e nesse outro também. E aí nós conseguimos filtrar mês, dia e ano, por exemplo. Vamos colocar nesse primeiro timestamp aqui. Vou clicar aqui para configurar. Vamos colocar ano. E aí aqui nós vamos mudar a configuração de data e hora somente para ano. Tá feito. Vamos no segundo agora. Tá aqui o timestamp também. Vamos abrir, vamos colocar mês. E aqui no data e hora, vamos configurar também para mês. E por último, nesse daqui, obviamente o dia. Vamos editar, vamos colocar dia. Aqui no data e hora, e vamos descer aqui dia do mês. Muito bem. Feito isso, já podemos visualizar. Olha só, vamos filtrar aqui o ano, somente esse. Por enquanto nós só temos um mês e um dia, não dá para fazer outros filtros, né? E aí conseguir fazer aqui visualizações diferenciadas. Vamos inventar aqui um dado na nossa planilha, forçar a barra aqui, porque eu estou fazendo isso aqui num determinado dia. Eu vou colocar como se fosse o dia seguinte, 1/24/2021 às 10:2.00:2.00. Vou inventar um dado aqui como se fosse da CNC. Eu vou copiar aqui as informações, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui. Muito bem, ele já calculou. Só vou alterar aqui para dar um valor diferente, né? 95. Aqui, tempo de máquina parado, 5 minutos. Vamos colocar aqui quantidade de peças defeituosas, 14. Para dar uma mudada aqui nas informações. Agora, se nós voltarmos aqui para o nosso relatório, a ideia é um atualizar dados aqui em cima. Vejam que a CNC já mudou aqui, né? Mas quando nós damos um visualizar agora, nós vamos ter mais de um dia. Ó, eu quero só ver o dia 24. Injetor e prensa não tem dados do dia 24, ficou em branco. E a CNC está 54. Se eu voltar aqui o dia 23 junto, já aparecem as outras máquinas. Somente 23. Vejam que a CNC está com 60. Então, se você tem os dados disponíveis, você pode fazer os filtros. Ok? E aí, é claro, agora vem toda a parte de você dar a cara que você gostaria para o seu relatório. Então, vamos escrever aqui em cima. Desempenho fábrica 1. OE. Vamos selecionar. Podemos aumentar aqui o tamanho disso. Colocar aqui uma fonte 40, bem grandona. E aí, é claro, você pode mexer no fundo e outras coisas todas que eu já ensinei em um outro tutorial aqui no canal. Então se você quer conhecer aqui algumas outras configurações, visite o canal.
Você tem aí um outro vídeo que mostra como fazer toda uma configuração do Google Data Studio, mas basicamente você pode mexer no fundo, pode mexer no layout como um todo e aí por diante. Vamos clicar aqui no visualizar, olha só. Nesse momento, o indicador está com essa cara, você pode filtrar o ano, filtrar o mês, filtrar o dia, saber como está cada um dos equipamentos e aí enxergar também as coisas, né, que estão acontecendo com esses equipamentos. Vou deixar somente dia 24. Veja que agora só aparece CNC, o tempo de peças defeituosas do dia 24, o tempo de máquina parada, né, e os indicadores aqui do ladinho. Se eu volto dia 23, aparecem todas as máquinas e os indicadores de todas as máquinas. Ok? Espero que tenha ajudado. Quem gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. E, é claro, se inscreva no meu canal. Muito obrigado.